Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. RTX 3050 a R$ 1.600. Pois é, essa é uma realidade que a gente não espera ver tão cedo. Mas... e uma placa com o desempenho dela bem abaixo do valor que ela custa. Será? Pois é, meus amigos, a gente tem uma placa de vídeo que está chamando muita atenção, que é essa GTX 1070 de 8 GB. Essa daqui é a versão refeita pelos chineses, mas também tem uma versão que está bem mais barata, que é essa daqui da Zotac. Você pode ver que ela está R$ 1.642. Mas Fafá, o que ela tem a ver com a RTX 3050? Pois é, meus amigos, em um dos sites que é referência mundial em placa de vídeo, né, que inclusive tem até um detector de placa de vídeo falsificada, que é o Tech Power Up, eles têm uma tabela que compara a performance de placa de vídeo, e quando a gente coloca aqui, ó, a GTX 1070 na tabela para a gente ver o nível de performance dela versus outras placas de vídeo, a gente vê que, em teoria, ela seria 2% mais fraca que a nossa queridinha RTX 3050, placa de vídeo que hoje aqui no Brasil, com garantia, a gente está até encontrando um valor bom. Vou até deixar o link na descrição. Por exemplo, hoje aqui é R$ 2.600 na Terabyte. Porém, meus amigos, né, se você pode pagar R$ 1.600 e tantos uma placa de vídeo que vai ter uma performance similar como a GTX 1070, estamos falando aí de um super desconto, né? Aí detalhe, eu me apresentei até agora, né? Seja bem-vindo ao canal Preciso Fafá, aqui é o Fabrício. E o que a gente vai fazer hoje? Comparar a RTX 3050 com a GTX 1070 de 8 GB, a versão chinesa mesmo, tá? Que tá 1.800 essa versão aqui, tá? Para ver se na prática as duas têm a performance realmente parecida, né? Se no caso talvez a gente tenha essa versão chinesa como uma substituta barata para a RTX 3050. Apesar de existir a tabela do Tech Power Up, pode ser que ela não cubra alguns detalhes que façam grande diferença na hora de rodar alguns jogos, e é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo, isso que a gente vai tentar descobrir. Basicamente o nosso teste vai ser feito comparando as placas de vídeo lado a lado em games, o que não cobre alguns detalhes também, como por exemplo renderização de vídeo ou algum outro tipo de situação específica, como por exemplo a mineração de criptomoedas ou algo do gênero. Também é importante entender que as duas placas de vídeo são de gerações completamente diferentes. Oficialmente, a GTX 1070 foi lançada em junho de 2016, sendo uma placa de vídeo da série 10 com arquitetura Pascal. A gente tem um processador gráfico, um chip gráfico nela 16 nanômetros, quanto menor a quantidade de nanômetros melhor, e a gente também trabalha com uma conexão aqui PCI Express X16 3.0. A gente já sabe que hoje a gente tem o PCI Express 4.0. A diferença da velocidade de transmissão de dados aqui para o encaixe PCI Express 3.0 para o 4.0 é gritante. Porém, a gente tem PCI Express X1, X2, X4, X8 e X16, né? Então, para ficar mais fácil de entender, o PCI Express 4.0 meio que dobrou a velocidade da conexão PCI, ou seja, quanto mais dados a gente consegue trocar ali com a placa de vídeo, maior a performance. Isso é meio óbvio, né? No caso da nossa GTX 1070, a gente tem uma velocidade de transmissão de dados aqui 16 GB por segundo. No caso da RTX 3050, a gente já tem uma placa com a tecnologia Ampere, a gente tem um processador gráfico de 8 nanômetros, que é metade daquele processador gráfico que a gente tem na 1070, e ela trabalha com PCI Express X8, só que ela tem a tecnologia PCI Express 4.0. Então, no caso, se você utilizar ela com a tecnologia PCI Express 3.0, você vai ter a mesma taxa de transmissão de dados do que a GTX 1070, funcionando ali, né, com PCI Express 3.0 X16. Porém, nessa situação, a gente tem uma desvantagem para o lado da RTX 3050, porque o PCI Express 4.0 é uma tecnologia que ainda não está difundida em todas as placas-mães. Então, a gente tem muito hardware pauleira, parrudo e atual que não tem o PCI Express 4.0 ainda. Até porque é importante a gente lembrar que a gente tem o encaixe das placas-mães, né? E as placas-mães também precisam ter o suporte às novas tecnologias. Então, acaba que na prática muita gente acaba usando essa placa de vídeo com uma taxa de transmissão de dados de 8 GB por segundo,
por não ter o PCI Express 4.0, o que capa um pouco a performance da placa. Um outro detalhe crucial também, né, que assim como eu falei da 1070 que foi lançada em 2016, essa placa de vídeo, a RTX 3050, foi lançada agora, em 2022. Um detalhe que por ser uma placa de vídeo mais nova, a RTX 3050 conta com algumas tecnologias mais atuais, como por exemplo, o suporte completo ao NVIDIA Broadcast, que até nos traz um recurso bem legal aí quando a gente quer fazer uma transmissão ao vivo, né? A gente, sem um chroma key, consegue mudar completamente o fundo ali, a paisagem do lugar que a gente está gravando, o que é muito bom. Na RTX 3050 a gente também tem um recurso valiosíssimo, né, que só é presente nas novas gerações das placas de vídeo, que é o DLSS. O DLSS ele renderiza o jogo numa resolução menor, ou seja, com uma menor quantidade de detalhes, e te entrega uma imagem numa resolução maior, ou seja, tem uma inteligência artificial, uma tecnologia que aumenta uma imagem com menos detalhes para uma imagem com mais detalhes, para que você consiga ver perfeito ali sem estar sendo renderizado daquele jeito. Um detalhe que a gente também tem a mesma tecnologia, só que do lado da AMD, chama Fidelity FX Super Resolution, mas o DLSS ele entrega uma qualidade melhor e ganha a mesma quantidade de performance. Se você quiser entender um pouquinho mais, você pode assistir esse vídeo que está passando aqui na tela e tirar suas conclusões, beleza? Sendo bem sincero, eu acredito que esse recurso vai dar uma vida útil bem maior para a 3050 em relação a 1070, mas a gente ainda precisa de ver aqui a aplicação, a gente vai ver isso agora na prática. O PC que eu usei para fazer o teste é um Ryzen 5600G, 16 GB de memória RAM e uma placa-mãe Asus TUF B450. Essa placa-mãe já tem suporte ao PCI Express 4.0, mas eu ainda não sei como que eu habilito isso, entendeu? Atualizei BIOS e tal, mas isso ainda não resolveu o problema. Então o teste vai ser feito com o PCI Express 3.0. Eu não cheguei a fazer teste em vários jogos e testei jogos bem relevantes aqui no caso. No caso, né, eu coloquei o Shadow of the Tomb Raider com gráfico no talo. A única coisa que eu não habilitei foram o DLSS, né, porque a 1070 não tem. E não habilitei o Ray Tracing. A 1070 até reproduz o Ray Tracing, mas seria injusto para ela porque a RTX 3050 ela tem um chip gráfico dedicado, né, só para o Ray Tracing, enquanto a 1070 não tem. É interessante a gente ver que as duas placas elas têm uma média FPS muito parecida nessa especificação, mas sim a gente vê vantagem ali para o lado da RTX 3050, mas ainda assim o nível de performance da 1070 não está deixando a desejar em nenhum aspecto. E a gente pode ver a média final entre as duas e é surpreendente. A média da 1070 de 8 GB ficou em 84 quadros por segundo, enquanto a RTX 3070 ficou com uma média de 90 FPS no mesmo jogo. Então no caso a gente teve 6 FPS de diferença. E é muito legal ver como que uma placa de vídeo tão mais barata até consegue entregar um resultado bem legal aqui nesse caso. Vamos ver outro jogo. GTA V, eu também testei o jogo com gráfico todo no talo em Full HD, tá? Inclusive o Shadow of the Tomb Raider também foi testado em Full HD. O programa que eu estou usando para medir é o MC Afterburner, e esse programa ele calcula o FPS mínimo, o médio e 1% low. No caso aqui, o próprio jogo não entrega para a gente a média de performance na tela, a gente que tem que criar uma referência aqui. No geral, a gente consegue ver que tem alguns momentos que a 1070 até entrega mais frames por segundo, e tem momentos que a 3050 também entrega mais frames por segundo. E no final do teste, eu parei aqui a imagem, a gente consegue ver que a RTX 3050 teve uma média de 169 quadros por segundo, enquanto a 1070 teve uma média maior do que a RTX 3050. Mas é possível perceber também algumas questões relativas à estabilidade. A gente consegue ver aqui que o FPS mínimo da 1070 foi 37, enquanto na 3050 a gente teve um FPS mínimo de 77 e 1% low da 1070 foi de 7 FPS, né, no caso, enquanto da 3050 foi de 13. Então aqui no caso, considerando a média geral, a 1070 até entrega mais FPS no GTA V, que é um jogo mais antigo e mais popular, por isso que eu coloquei ele na lista para testar, porém a 3050 tem uma estabilidade melhor. Testei também o game Forza Horizon 5 em duas situações diferentes, até para tirar uma dúvida em relação à performance às duas. Primeiro, em Full HD com gráfico no modo mais alto possível, e nessa situação, por incrível que se pareça,
a RTX 3050 entregou 40 FPS na média, enquanto a GTX 1070 entregou 51 FPS, levando a vantagem, beleza? Eu realmente fiquei pasmo com esse resultado, tanto que eu fiz de novo um outro teste numa situação diferente no mesmo jogo, pra gente ver o que ia acontecer. E no caso, né, eu peguei o Forza Horizon 5 e coloquei ele em 4K com a configuração lá no talo, pra ver o que ia rolar. Bom, nessa situação, é claro que a gente ia ter uma diferença gritante, né, de questão de FPS. A gente teve as duas placas de vídeo ali trabalhando próximas aos 30 quadros por segundo. Eu notei, só observando o benchmark mesmo ali, que nesse caso a 1070 sofreu um pouquinho mais, mas a média final até que não ficou tão distante também. Enquanto a RTX 3050 atingiu uma média de 30 FPS no teste geral, a GTX 1070 atingiu uma média de 28 FPS. É interessante a gente ver que, principalmente no teste em 4K, a gente tem, né, uma diferença de performance que condiz bastante com a diferença de performance que a gente vê aqui explícita na tabela. Ah, Fafá, mas você testou em 4K, e se você ligasse o DLSS no Forza Horizon 5, o Forza Horizon 5 é um jogo que não tem o DLSS, ele tem um Fidelity FX Super Resolution, então o ganho de performance seria o mesmo para ambas as placas, né? Seria algo bem similar, até porque a 1070 também faz uso da tecnologia Fidelity FX Super Resolution, assim como a 3050, em muitos jogos também tem o Fidelity FX. Bom, vamos dar uma opinião aqui sobre esse teste rápido que eu fiz. Eu achei que a GTX 1070 até ia se sair bem pior em relação à 3050. É claro que a gente tem que levar em consideração que a gente testou a 3050 com PCI Express 3.0 e isso pode ter tirado um pouco da performance da placa, né? O quanto de performance isso alterou, não sei. Mas a questão é que a gente consegue ver que as duas placas de vídeo realmente têm no bruto ali, né, sem contar as novas tecnologias, um nível de performance extremamente similar. E a 1070 está com valor muito baixo, compensando bem mais, ao meu ver, do que a 3050. Então, por incrível que se pareça, a GTX 1070 faz jus ao apelido que ela recebeu, né, sendo considerada aí uma RTX 3050 chinesa baratinha. Um detalhe que agora no vídeo eu mostrei ela custando R$ 1.600, é uma promoção que pode acabar logo e tal, mas a gente encontra ela tranquila ali na casa dos R$ 1.800. Um detalhe é que a gente também tem uma outra placa de vídeo com nível de performance parecido, que é a GTX 1660 Ti. Detalhe que eu vou deixar o link de todas essas placas de vídeo na descrição se você tiver interessado em uma, tá bom? E se você gostou do conteúdo, viu ele inteiro e não se inscreveu, meu amigo, né, reza a lenda que quem clica em se inscrever aqui no canal só se dá bem. Nossa Deus, só vai acontecer coisa boa pra você. Isso sou eu que tô falando aí, ó. Sou eu que tô falando, vou espalhar essa lenda aí. E também eu quero que você se inscreva, porque a gente tá chegando a 100 mil inscritos, eu quero que você faça parte disso daqui. Eu vou ficando por aqui, um abração e até mais, tamo junto aí.